bom dia, quinto ano. Como hoje eu não sei se vai ser possível, e mesmo que seja possível, eu terei que gravar as aulas por conta dos alunos que não estão conseguindo fazer chamada de vídeo, tá certo? Então, o que é que acontece? Vou gravar aqui a aula de hoje, a aula de ciências, tá certo? Então, peguem aí o livro de vocês do quinto ano, página 8. Na primeira unidade, eu me alimento. E aí, nessa unidade, a gente vai ver sobre o alimento, a função, né, do alimento para o nosso corpo, analisar uma refeição, entender por que a digestão ela é necessária, identificar os alimentos, o trajeto, né, que o alimento faz no nosso corpo, reconhecer os níveis de organização do organismo e compreender que as células são unidades dos organismos, as células, tá? Então, é isso que a gente vai ver nessa unidade toda. Aí tá pedindo para a gente observar a imagem e conversar. Você consegue identificar os alimentos que compõem o prato? Nós temos aí um prato com um monte de alimento, né? Tudo junto. Eu identifico milho, carne, tomate, arroz. É o que eu consegui identificar, né? Que prato você costuma comer no dia a dia com sua família? Você sabe como ele é preparado? O alimento, né, que você come no dia a dia com a sua família. Você sabe como ele é preparado? Qual a importância de estar bem alimentado para realizar as atividades diárias, né? Muito importante. Se a gente não se alimentar, logo a gente fica doente. Se a gente se alimentar de maneira errada, né, logo nós estaremos doentes também, tá certo? Por que nos alimentamos? Por quê? Na página 10, tá, pessoal? Isso aqui já foi a 8 e a 9. A 9 tem só essa imagem para a gente identificar os alimentos que compõem o prato. E aí nós já estamos na página 10. Vamos ler o textinho da página 10, tá? Vocês leiam também, vou só explicar, mas vocês vão precisar reler novamente, tá certo? E aí vem dizer, né? Quem não gosta de comer quando está com fome ou de se refrescar com um suco de fruta quando faz calor, né? O momento da refeição pode proporcionar muito prazer, mas além de gostoso, o ato de se alimentar é uma necessidade. Precisamos dos alimentos para nos manter vivos e para ter energia para realizar as atividades diárias. Nosso corpo está sempre consumindo energia para realizar atividades como caminhar, brincar, correr, ler e até mesmo dormir. Afinal, também gastamos energia enquanto dormimos. Olha que legal, a gente pensa que dormir não gasta energia, né? Mas gasta sim. Então, até quando a gente está dormindo, a gente está gastando energia. Por isso que muitas vezes a gente acorda com fome, né? Porque a gente jantou, lanchou antes de dormir, mas dormindo, nosso corpo ele continua trabalhando. Então, por isso que a gente gasta energia. Os alimentos contêm compostos chamados nutrientes. Então, tudo que compõe o alimento a gente chama de nutriente, que tem várias funções. Dependendo do tipo de nutriente encontrados neles, os alimentos podem ser classificados em 3 grupos, dependendo dos nutrientes que podem ser encontrados nos alimentos. Eles podem ser classificados em 3 grupos, de acordo com sua função principal. Então, nós temos nutrientes energéticos, construtores e reguladores. Energéticos, construtores e reguladores, tá? Os energéticos, o energético vem de energia, são aqueles que fornecem energia. Aí nós temos os açúcares, pães, farinhas e massas, estão nesse grupo, tá? Nós temos os alimentos construtores, né? Os nutrientes construtores, que nos ajudam a crescer e a manter a estrutura do corpo, como carne, leite, ovos, feijões, lentilhas e outras sementes são alimentos construtores. E temos os alimentos reguladores, que permitem o funcionamento correto do organismo. Frutas, verduras, cruas ou cozidas fazem parte desse grupo. Nós já estamos na página 11, tá certo? Então, nós temos 3, ó, de acordo com a função, com a principal função, os alimentos eles podem ser classificados em 3 grupos. Quais são? Energéticos, construtores e reguladores. Entenderam? Beleza. Apesar
de os alimentos conterem quantidades variáveis de água, é importante beber água para garantir a saúde e o bom funcionamento do corpo, tá? E aí tem aquela quantidadezinha, né? No mínimo 2 litros de água por dia para manter o nosso corpo bem hidratado e saudável. Página 12. Eu me alimento bem. Eu me alimento bem. Você se alimenta bem? Uma pergunta. Ter uma boa alimentação é muito importante para a nossa saúde, mas na hora de montar um prato podemos ficar em dúvida sobre quais alimentos escolher e quanto de cada um deles devemos comer. A pirâmide de alimentos é um instrumento de organização para uma alimentação equilibrada e variada. Ela indica que devemos consumir todos os grupos de alimentos e sugere também as quantidades em que esses alimentos devem ser consumidos, tá? E aí nós temos, a pirâmide ela vai afunilando, né? O que a gente tem que consumir em menor quantidade está no topo da pirâmide e ela vai enlarguecendo. O que é que a gente pode comer, assim, né? Bastante, né? Vai ser o quê? O mais que a gente pode comer seria legumes, verduras e a parte de baixo, né? Que seria pão, arroz, massa, batata e mandioca, viu? Aí vamos lá, pirâmide alimentar. No topo tem óleos e gorduras, açúcares e doce. Depois, leite, queijo, iogurte, carne e ovos. Carnes e ovos. Depois, legumes e verduras. Sim, carne, ovos, feijões e oleaginosas. Depois, legumes e verduras e frutas. Pão, arroz, massa, batata e mandioca. Beber água à vontade e praticar atividades físicas. Está aqui nossa pirâmide. A forma de preparo dos alimentos também é importante em uma alimentação saudável. Por exemplo, quando cozinhamos legumes na água, parte dos nutrientes fica nela e é descartada. Por isso é melhor cozinhar legumes a vapor, colocar numa cuscuzeira, como se a gente fosse fazer o cuscuz. Só que ao invés de colocar o cuscuz, nós vamos colocar os legumes ali naquela parte de cima e com o vapor, essa verdura ela vai ser cozida. E aí o nutriente ele não sai na água, né? A gente não vai jogar fora. A gente vai consumir os nutrientes lá no alimento que já vai estar cozido. Outra forma de garantir uma alimentação com mais nutrientes é dar preferência a alimentos frescos e naturais, como frutas, legumes e cereais. Alimentos industrializados como salgadinhos e biscoitos devem ser evitados, porque apesar de fornecer energia, contém poucos nutrientes, tá? Então quem gosta de comer muito biscoito, muita pipoca, muito salgadinho, não é que não vá comer nunca, come, mas bem pouco. Então, preferir comer uma fruta, uma verdura, né? Porque eles sim têm nutrientes, né? E a gente precisa de nutriente. Não é nem a quantidade, é o nutriente que a gente está comendo através, né, daquela alimentação. Aí agora nós vamos fazer a atividade da página 13. Eu vou explicar bem direitinho cada questão. Vou pedir para o quinto ano hoje copiar e responder, tá? Como o quinto ano já tem que pegar essa prática de copiar e copiar bastante, porque lá vem um sexto ano pela frente. Para a gente não perder a prática, sempre que possível vou dizer, copie as perguntas e respostas. Outras vezes não, só façam as respostas, tá certo? A de ciências hoje é para copiar as perguntas e responder no caderno. 1. Consulte a pirâmide da página anterior para fazer as atividades a seguir. Desenhe uma pirâmide com as mesmas dimensões da pirâmide do modelo. Em cada degrau, desenhe os elementos energéticos, construtores e reguladores diferentes dos que estão representados no modelo do livro, identificando cada alimento pelo nome. Tá? Então, você vai fazer uma pirâmide aí, só que aí você vai desenhar, ó, tá dizendo aqui, em cada degrau, desenha alimentos energéticos, construtores e reguladores, diferentes dos que estão representados no modelo do livro. Então, você vai procurar outros açúcares e doces. Aí pode desenhar o quê? De açúcar, sorvete, uma coisa que não tá, bala, né? Coisas que não estão aí, tá? Identificando cada alimento pelo nome. Observe novamente a pirâmide alimentar da página anterior. Ela indica que devemos consumir todos os alimentos em igual quantidade e explique. É verdade que a gente tem que consumir a mesma quantidade de todos os alimentos? Aí tem explicando, né? Acabei de explicar que a pirâmide ela vai dizendo, ela vai afunilando. No topo, que é a menor parte, está dizendo o que a gente tem que consumir em menor quantidade, né? E ela vai enlarguecendo até na base. Então, a base é o que a gente pode consumir com uma quantidade um pouco maior.
Aí, se sim, aí você vai explicar, né? Ela indica que devemos consumir todos os alimentos em igual quantidade? Não. Ela não indica que devemos consumir em igual quantidade. Nós temos que consumir, né, em menores quantidades, no caso. O que está no topo é o que a gente vai consumir menos, o que está embaixo é o que a gente pode consumir mais, tá? Que tipos de alimentos, segundo a pirâmide e os textos da página anteriores, devem ser consumidos em maior quantidade para uma refeição equilibrada e quais devem ser evitados? Tem aí também, eu acabei de falar, uns alimentos que precisam ser evitados e quais os que devem ser consumidos. Você vai colocar, né, quais os que devem ser mais consumidos, tá certo? E aqueles que devem ser evitados. 2. Como os adultos já cresceram, eles não necessitam mais de alimentos construtores. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Lembra que eu expliquei que os alimentos construtores, eles ajudam na manutenção do corpo, não foi? Ajudam a crescer e a manter a estrutura do corpo. Não foi isso que eu falei? Os alimentos construtores, aí tem essa frase. Como os adultos já cresceram, eles não necessitam mais de alimentos construtores. Isso é verdade ou não é verdade? O que vocês acham? Vocês concordam ou não com essa afirmação e por que concorda ou não, tá certo? O pai de João preparou um almoço igual a este ilustrado ao lado para o menino comer quando chegasse da escola. Você acha que a refeição representada está equilibrada? Justifique. O que é que vocês acham? Está equilibrada ou não? Aí você vai justificar e dizer por quê, né? Se tá, porque tem isso e isso no prato. Ou se não está, não, porque está faltando isso. Não está equilibrada porque está faltando isso, tá? Mas leiam novamente todas as páginas que eu já li para você compreender também melhor. Como sobremesa, você recordaria a João um doce ou uma fruta? Recomendaria um doce ou uma fruta de sobremesa? Aí você vai justificar, um doce, por isso, porque isso. Uma fruta, porque traz esses e esses benefícios, tá? Você vai explicar. Quinto ano, Olivia e Maria prepararam o prato delas para o jantar. O prato de Olivia e o prato de Maria. Analise os dois pratos, isso já é na página 15. Analise os dois pratos. Em cada um deles está faltando algo para serem considerados uma refeição equilibrada. Que tipo de alimento faltou na refeição de Olivia? E que tipo de alimento faltou na refeição de Maria, tá certo? Vocês vão colocar, faltou um alimento regulador, faltou alimento tal, tá? Vocês vão ver aí o que é que falta e vai dizer o que é que falta. E isso no de Olivia, no de Maria também, vai dizer qual que faltou. A gente sabe que faltou algo, né? Olivia não pode comer apenas verduras e legumes. Maria não pode comer só pizza, tem que ter, né? Tem que ter um equilíbrio. Lembra dos alimentos reguladores, construtores e energéticos? Então, numa refeição a gente tem que comer esses três tipos: o energético, o regulador e o construtor, tá? O que a gente tem que comer em menor quantidade é o energético, porque são açúcares, né? Já dei a dica. Os pratos de Olivia e Maria estão prontos, mas elas não comeram ainda. O que você sugeria a elas para que suas refeições ficassem mais equilibradas, tá? Então, para o prato de salada, de Olivia, o que você recomendaria que ela comesse também para a refeição dela ficar equilibrada? Para a pizza de Maria, o que você recomendaria para a refeição dela ficar equilibrada, certo? Então é isso, copiar e responder no caderno, tá? O vídeo hoje ficou um pouco extenso porque o assunto é extenso e eu tive que explicar. Mas aí qualquer dúvida é só falar que eu estou aqui até 11h30, 11h40, tirando dúvida, tá certo? Cheiro, beijo.